Salve, salve família retada! Vamos para mais uma aula de gráficos na cinemática. Esse é o nosso segundo gráfico da nossa playlist e pelo que você está vendo aí, é um gráfico da velocidade em função do tempo. Fera, já em olhar para o gráfico você percebe que no instante de tempo t igual a zero, o móvel tem velocidade igual a zero, ou seja, ele parte do repouso. 4 segundos depois, ele atinge a velocidade de 50 centímetros por segundo. Aí você percebe, fera, que pelo gráfico, a velocidade ela varia de maneira linear com o tempo. O que caracteriza aqui, fera, um movimento uniformemente variado, né? Lembra que no movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade é uma função do primeiro grau, dada por V igual a V0 mais AT, né? A função horária da velocidade para o movimento variado é uma função horária do primeiro grau, dada por V igual a V0 mais AT. Então, nessa primeira parte do gráfico de 0 a 4 segundos, o que é que está acontecendo aqui, né? Como a reta é uma reta crescente, a aceleração do móvel é uma aceleração positiva, né? A aceleração é positiva e a velocidade, o módulo da velocidade do carrinho, o módulo da velocidade do móvel está aumentando. Aumentou 50 centímetros por segundo em 4 segundos, né? Então nós temos que esse movimento aí é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e um movimento acelerado, porque o módulo da velocidade aumenta, né? Como eu disse a vocês, nenhum gráfico determina a trajetória do móvel, mas eu estou supondo aqui para vocês, eu estou trazendo esse gráfico para um móvel que se desloca em trajetória retilínea, orientando a nossa trajetória para a direita, tranquilo? Então, no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, o móvel aumenta a sua velocidade, ou seja, é um movimento acelerado, e ele se desloca a favor da orientação da trajetória. Então, vem comigo, olha só. Vamos supor que o móvel está partindo do repouso e da origem dos espaços, tá bom? Então, aqui, a sua posição inicial seria, por exemplo, fera, a posição 0 centímetros, tá? No instante de tempo de 0 segundos, nós sabemos que ele parte do repouso. Então, aqui, fera, a sua velocidade inicial, 0 centímetros por segundo, né? Depois de 4 segundos, aí, fera, passados 4 segundos, passaram-se 4 segundos e o móvel ele assume a velocidade de 50 centímetros por segundo, né? Então, de 0 a 4 segundos, movimento progressivo a favor da orientação da trajetória e acelerado, porque o módulo, o valor da velocidade aumenta. Mas, Tabeirão, qual foi a distância percorrida por esse móvel no intervalo de 0 a 4 segundos? Aí você precisa lembrar, fera, tá? Que sempre que você tiver gráfico da velocidade em função do tempo, tá? No gráfico da velocidade em função do tempo, o ΔS, a distância percorrida, sempre vai ser numericamente igual à área do gráfico, a área sob a curva, mas só para o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, se você quiser calcular a distância percorrida por esse móvel nesses primeiros 4 segundos, se você calcular essa área aqui, fera, se você fizer o cálculo dessa área aqui, você vai calcular a sua distância percorrida. Essa área aqui eu vou chamar de área A1, beleza? Então, no movimento acelerado, se eu quiser calcular esse ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, o ΔS1 seria a nossa área A1.
Fera, você tá vendo que é um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Tranquilo? A base vale 4 segundos. A altura 50 centímetros por segundo. Isso tudo sobre 2. Conclusão, esse ΔS1 seria 100 centímetros, né? Então, o nosso móvel percorreu 100 centímetros em 4 segundos, perfeito? Então, ele sai da posição 0 e no instante de tempo t igual a 4 segundos, ele está na posição 100 centímetros. Então, essa primeira parte do movimento progressivo e acelerado. Aí muita gente confunde aí de 4 a 6. Se eu perguntar a você assim, Fera, de 4 a 6 segundos, o movimento é progressivo ou retrógrado? Aí muita gente vê a reta decrescente e acha que o movimento é retrógrado. Mas, Fera, lembra que movimento progressivo ou movimento retrógrado só tem relação com o sentido do movimento. Se o movimento é a favor ou contra a orientação da trajetória. E aí você percebe que nesse intervalo de tempo de 4 a 6 segundos, o que é que está acontecendo? A velocidade que antes era 50 centímetros por segundo, quando o tempo era 4 segundos, ela foi para quanto, Fera? Essa velocidade foi para 0. No instante de tempo t igual a 6 segundos, essa velocidade vai para 0. Mas nesse intervalo, todas as velocidades são positivas. Ou seja, sua velocidade começa a diminuir, mas ele continua se movimentando, ele continua se deslocando no mesmo sentido da orientação da trajetória, pois todas as velocidades são positivas. Ou seja, de 4 a 6 segundos, nesse intervalo de tempo, o móvel estava numa frenagem. Ele estava no movimento retardado. A sua velocidade vai diminuindo com o tempo. Ela diminuiu 50 centímetros por segundo em 2 segundos. Perfeito? 50 centímetros por segundo em 2 segundos. Né? Então, de 4 a 6 segundos, a velocidade sai de 50 centímetros por segundo para 0. Mas o movimento continua sendo progressivo. Perfeito? Qual foi a distância percorrida nesse intervalo de 0 a 6 segundos? Fera, se você quiser calcular a distância percorrida nesse intervalo de 0 a 6 segundos, basta você fazer o cálculo dessa área A2. E se eu fizer o ΔS2, tá vendo? Quem seria meu ΔS2? Seria a minha área A2, base vezes a altura sobre 2. Então, daria aqui, nossa base de 4 a 6 segundos me dá 2 segundos. Nossa altura, 50 centímetros por segundo. Isso tudo sobre 2. Então, a distância percorrida pelo móvel no intervalo de tempo de 4 a 6 segundos, foi aí, Fera, uma distância de 50 centímetros, Uma distância de 50 centímetros. Então, de acordo aqui, né, com o meu referencial, ele sai da posição 100 centímetros para a posição 150. Então, de 4 a 6 segundos, esse movimento seria um movimento progressivo, que ele continua se deslocando a favor da trajetória, mas um movimento retardado. E aí, só para bater, você com certeza, seu professor, deu aquelas dicas dos sinais, né? Quando o movimento é acelerado, o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são iguais. Quando o movimento é retardado, o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são diferentes, tem sinais opostos. Vamos conferir, né? Nesse intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, a reta não é crescente? Quem manda na inclinação da reta, Fera, quem manda na inclinação da reta é a aceleração. Então, se essa reta aqui é crescente, essa aceleração aqui, Fera, tem que ser positiva. Vamos provar que ela é positiva? Tá, Beirão, nesse intervalo de tempo de 0 a 4 segundos,
nesse intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, qual foi a variação de velocidade e qual foi a variação de tempo. Ó, tá vendo? De 0 a 4 segundos, a velocidade aumentou 50 centímetros em 4 segundos. Então, a variação de velocidade, fera, a variação de velocidade foi de 50 centímetros por segundo em 4 segundos, né? Então, nós temos aqui uma aceleração de 12,5 centímetros por segundo a cada segundo. 12,5 centímetros por segundo a cada segundo. Então, nesse primeiro intervalo de tempo aqui de 0 a 4 segundos, a aceleração do móvel foi de 12,5 centímetros por segundo ao quadrado. 12,5 centímetros por segundo a cada segundo. Perfeito? Mas se você faz aqui agora o nosso cálculo, para o intervalo de tempo, de 4 a 6 segundos, vou deixar essa informaçãozinha aqui, ó, né? Se você faz agora para o intervalo de tempo de 4 a 6 segundos, de 4 a 6 segundos, perceba que a nossa reta é uma reta decrescente. Se a nossa reta é uma reta decrescente, o sinal da aceleração aqui, tem que ser negativo, ó. A aceleração tem que ser negativa, perfeito? E se você calcula a segunda aceleração, nesse intervalo de tempo de 4 a 6 segundos, ó, eu pego a variação de velocidade, divido pela variação de tempo. Ora, de 4 a 6 segundos, a velocidade saiu de 50 centímetros por segundo para 0. Variou quanto? Menos 50, fera. Variou menos 50 centímetros por segundo. Em quantos segundos? 2 segundos. Então, a desaceleração nesse intervalo de tempo foi uma desaceleração de menos 25 centímetros por segundo a cada segundo. Ou simplesmente menos 25 centímetros por segundo ao quadrado. Então, nesse intervalo aqui, ó, de 4 a 6 segundos, a aceleração do móvel é de menos 25 centímetros por segundo ao quadrado. E aí bateu, né? Ó, se de 0 a 4 segundos o movimento é um movimento acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Opa, fera, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Ou seja, elas têm o mesmo sentido, né? Já de 4 a 6 segundos, o movimento é progressivo retardado. Opa, progressivo por quê, Taveirão? Porque a velocidade é positiva. E a aceleração? Opa, ela é negativa, ó. Elas apresentam sentidos opostos. Por isso que o movimento é retardado. E é isso aí, fera. Tá trazendo esse gráfico da velocidade em função do tempo para uma trajetória retilínea. Seria exatamente isso que está acontecendo aí na sua frente, né? Eu espero ter te ajudado e te aguardo no nosso próximo gráfico, porque aqui no Física Retada, o trabalho devolve. Até a próxima, fera. Valeu!